Eu queria, nessa manhã, compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, um salmo já muito conhecido nosso, um salmo que certamente você já deve ter lido e relido, e também já preguei e repreguei nesse salmo. No entanto, essa semana, há uma visão diferente, algo saltou aos meus olhos e queria compartilhar com você essa palavra. O tema da mensagem dessa manhã é bunker, um refúgio para momentos de crise. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas essa palavra bunker, ela é uma palavra, hoje nós importamos do inglês, mas a origem dela é alemã, e faz referência aos abrigos subterrâneos, que eram construídos, foram construídos na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, para evitar os ataques aéreos. Os ataques vinham do alto e destruíam tudo ao seu redor, e para que aquele exército pudesse então se reorganizar, realinhar a visão, a estratégia da batalha, eles construíam fortalezas subterrâneas, protegidas contra ataques aéreos, para que assim pudessem ali dentro, pausar do bombardeio, pausar do desespero, pausar da correria e realinhar a visão, realinhar a estratégia, realinhar o seu plano de ataque para vencer o seu inimigo. Querido, naquela época a estratégia dos soldados era essa: em tempos de ataques aéreos, em tempos de ataques que você não pode fazer absolutamente nada, a orientação era uma só: desça ao bunker, desça a esse abrigo subterrâneo, para que assim você possa encontrar segurança, para que você possa encontrar proteção. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, creio que não só eu, mas você também, todos nós, e você também que nos acompanha pela transmissão no Facebook, no YouTube, você também tem sofrido ataques, você também tem sofrido verdadeiros batalhas, bombardeios na sua alma, no seu coração, que você talvez nunca havia imaginado na sua vida. Crises existenciais, bombas emocionais que nos destroem por dentro, fazendo muitas vezes pensar em desistir de tudo, pensando em abrir mão dos planos de Deus, e alguns até mesmo chegando à beira do desespero. Vivemos um cenário, irmãos, de calamidade, vivemos um cenário de tragédia, vivemos algo muito sério, e não somos negacionistas a fechar os nossos olhos e fingir que nada está acontecendo. Sim, sofremos muito com isso e temos aí lutado de frente neste enfrentamento a esse mal que se propaga sobre o mundo. E talvez seja justamente aqui nessa palavra que reside um problema: enfrentamento. A verdade é que nós estamos enfrentando essa batalha como se tudo dependesse somente de nós. Temos feito nossa parte, talvez você tenha feito a sua, alguns mais, outros menos, mas temos feito nossa parte. Você tem se policiado, você tem mantido o distanciamento social, você tem usado máscara, e peço que você continue fazendo nas celebrações. É muito importante que você obedeça essa orientação. Você tem higienizado frequentemente suas mãos. Você tem enfrentado essa batalha. Todos nós temos enfrentado com aquilo que nós podemos fazer, mas talvez tenhamos nos esquecido que existe algo mais, que existe ainda um recurso disponível que pode nos trazer uma resposta significativa para esse tempo de crise. Nós somos gratos a Deus por aqueles que têm feito de tudo para conter essa pandemia, mas nós, Igreja do Senhor, temos uma responsabilidade. Precisamos nos reorganizar, precisamos nos reestruturar como igreja, precisamos ter estruturas flexíveis para, nesse tempo, reorganizar, remontar nossa linha de trabalho, nossa linha de ataque. Precisamos, igreja, descer ao nosso bunker, precisamos descer ao nosso abrigo subterrâneo,
não numa atitude covarde, não numa atitude de alguém que está fugindo da batalha, mas num movimento estratégico, que pode levar não somente nós, mas também toda essa nação à vitória. Eu creio em um Deus que ouve nossas orações. Você acredita nisso? Eu creio que o poder de Deus não está limitado por conta dessa crise. Eu creio que o nosso Deus ainda opera. Precisamos então descer ao bunker, precisamos descer ao abrigo, precisamos descer, e descer aqui representa uma postura de humildade, de humilhação, onde nós reconhecemos que se nós continuarmos fazendo apenas o que estamos fazendo, a vitória não vai chegar. Descer é se humilhar debaixo de algo mais poderoso, é você se colocar debaixo de algo mais potente, assim como diz em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, portanto, humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Queridos, os planos de Deus, os planos do nosso general, nunca falharão, não cairão por terra. Tudo está caminhando para o cumprimento da sua promessa, tudo está concorrendo para os propósitos eternos do Senhor. O que nós precisamos fazer hoje, o que eu oriento você a fazer agora, é recolher-se a este abrigo seguro, é realinhar a visão, é reaquecer as nossas esperanças, é redirecionar a nossa visão para aquilo que Ele mesmo tem preparado para nós. E talvez você me pergunte, pastor, mas que bunker é esse? Que abrigo é esse? Onde eu encontro esse refúgio? Onde encontraremos esse refúgio? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, um dos salmos mais lindos da Escritura Sagrada, Salmo 91. Salmo 91, abra a sua Bíblia aí, na sua casa, você que está aqui no presencial, abra a sua Bíblia, pega aquela fitinha que está no meio, marca, para você ler em casa com calma, bota uma canetinha no meio, para você não esquecer. Salmo 91, diz assim a palavra do nosso Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quantos aqui nunca haviam lido esse salmo? Você nunca leu? Todos nós conhecemos esse salmo. É um salmo maravilhoso, é um salmo que muitas pessoas até insistem em deixá-lo aberto na sua casa, como uma forma de proteção, mas a verdade é que a proteção não está na Bíblia aberta, mas está no coração aberto sobre esta palavra, sobre uma mente aberta sobre esta palavra. E este salmo, gente, ele é poderoso, porque ele traz ao nosso conhecimento a proteção que existe somente em Deus, o refúgio que é o Senhor. Ele é o teu esconderijo, Ele é o seu bunker, Ele é o lugar onde você pode se refugiar e buscar
a proteção. O versículo 1º e 2º diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Nestes primeiros 2 versículos que compõem a parte introdutória do Salmo, como que uma apresentação. Esse versículo 1 e 2 é uma apresentação do refúgio, é uma apresentação deste lugar seguro, em onde você pode se refugiar, onde você pode procurar abrigo. Nestes 2 versículos, o salmista, ele relaciona 3 nomes de Deus. Ele coloca 3 nomes de Deus. Talvez para nós, lendo no português, fica um pouco difícil de entender, mas quando você ler a versão em hebraico que foi escrito o Salmo, você vai perceber que ele escreve da seguinte maneira. Eu coloquei para você aí: o que habita no esconderijo do El Elyon e descansa à sombra do El Shaddai, diz a Yahvé, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Veja que ele coloca 3 nomes que são atribuídos a Deus. O primeiro, ele fala: o que habita no esconderijo do El Elyon. El Elyon, ele é traduzido como Altíssimo, ele é traduzido como aquele que está acima, o superior, o elevado, o exaltado. Esta referência de El Elyon, ela aparece na Bíblia a primeira vez lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, quando Deus se revela a Abraão através do sacerdote Melquisedeque, dá a ele um livramento, dá a ele uma resposta extraordinária diante de uma batalha que era desproporcional, uma batalha que era sem igual. Deus se revela a Abraão, lembrando a ele que ele era um Deus altíssimo, que ele era um Deus elevado, acima de toda luta, acima de toda batalha. Mas também o texto vai enumerar aqui um outro atributo, um outro nome para Deus. Vai dizer que ele é El Shaddai. El Shaddai aqui é uma palavra hebraica que significa todo suficiente, todo poderoso. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, você tem essa primeira referência, quando Deus se revela pessoalmente a Abraão. Ele quis que Abraão soubesse que ele era o Todo-Poderoso, nessa revelação pessoal, agora não mais através do sacerdote Melquisedeque, mas através de uma revelação pessoal. Deus lembra a Abraão dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou Deus que quero me revelar a você como Todo-Poderoso. E o terceiro nome é o nome Yahvé. O salmista diz que é o nome Yahvé, é a lembrança do nome que foi revelado a Moisés, é o nome da aliança, é o nome que faz menção à promessa de um Deus que olha para o seu povo com amor e carinho e faz promessas eternas, promessas grandiosas para aquela nação. Quando Deus então se revela neste nome Yahvé, Ele está fazendo menção a promessas que Ele tem. Ele é elevado, Ele é exaltado, Ele é todo poderoso e Ele é um Deus de promessa. Esse é o abrigo que se manifesta a você nessa manhã. A estrutura desse salmo, ela é muito fácil de você reconhecer. Você rapidamente nota uma estrutura de pensamento, uma estrutura que vai revelar então a natureza desse salmo como sendo Deus o nosso protetor, aquele em quem nós podemos nos refugiar. É interessante porque o salmo apresenta 4 argumentos que vão confirmar que nós temos em Deus essa proteção. 4 argumentos que vão consolidar na sua mente, no seu coração, o porquê que nós podemos confiar no Senhor. O texto original, o texto hebraico, é interessante, né, aquele que pode avaliar assim, porque ele vai apresentar cada seção de argumento com uma conjunção em hebraico, a conjunção ki,
que denota a palavra pois ou porquê. Ele apresenta a razão por que você pode confiar, a razão por que você deve buscar refúgio somente no Senhor. Nós aqui na Bíblia da Vila usamos bastante a Nova Versão Internacional, a tradução da Bíblia, NVI. Essa versão NVI ocultou esse pois, esse porquê. A versão que eu estou utilizando nessa mensagem é a Almeida Revista Atualizada, porque essa versão deixa evidente, não suprimiu essa conjunção tão importante para entender essa palavra, esse salmo. E o primeiro argumento, você vai percebê-lo do versículo 3 ao versículo 8. Versículo 3 ao versículo 8, e apresenta o Senhor como teu escudo e proteção. Versículo 3 começa como? Pois, olha, lembra que ele falou? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo, não te assustará com terror noturno, nem com a seta que voa de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verá o castigo dos ímpios. Esse salmo aqui, ele é utilizado como uma promessa, como uma garantia. Deus é o Deus que faz promessas de proteção ao seu povo. No entanto, essas promessas precisam ser entendidas à luz da história da redenção, da revelação da vontade de Deus. Porque entendemos que servir a Cristo, irmãos, servir a Jesus não é para nós uma garantia de ausência de sofrimento nessa terra, mas é a certeza que nenhum mal chega até nós sem que antes passe por ele. Querido, nada pode chegar até você se primeiro não passar por Deus. Então, se essa dificuldade, se essa luta, se essa batalha, se esse bombardeio chegou na sua casa, chegou na sua vida, o que você precisa entender é o seguinte: não é, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas é, para quê? Para que o Senhor permitiu isso? Porque se chegou até mim, passou por Ele, porque nada chega na minha vida, porque Ele é o meu protetor, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu escudo. Se chegou na minha vida, passou por Deus. Se passou por Deus, tem alguma coisa, tem alguma lição, tem algum propósito. Irmãos, por vezes Deus livra os seus servos milagrosamente. Quantos acreditam nisso? Cremos um Deus que livra. Mas por outras vezes, Ele permite que os seus filhos passem pelas lutas, Ele permite que seus filhos sofram, Ele permite até que os seus filhos sejam martirizados. Nós aqui, irmãos, estamos experimentando uma coisa e nos incomodamos muito. Como é ruim termos a nossa liberdade reduzida. É ou não é, gente? É ou não é? Talvez você está aqui pela manhã, mas você gosta de vir no culto da noite, mas não tem culto da noite agora, porque o poder público decidiu que o horário é esse. Essa semana atendi alguns pastores, e pastor perguntando: pastor, eu não posso fazer alguma coisa, eu não posso mover uma ação contra o Estado? Não pode, não pode. Mas a liberdade religiosa não é uma garantia fundamental? É uma garantia fundamental da nossa Constituição. Sabia disso? Nós temos essa liberdade, mas a saúde coletiva também é. E num conflito de interesse entre uma e outra, o coletivo prevalece sobre o privado. E precisamos respeitar, precisamos ajustar. Ah, mas isso é perseguição. E eu fiquei pensando, nós não temos ideia do que é perseguição, irmãos. Você não tem ideia. Isso aqui é um constrangimento. Vamos pensar assim? É um constrangimento. Temos a nossa liberdade reduzida. É chato, mas é necessário. Mas nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos o que os nossos irmãos em outros países sofrem, de ter a sua vida ceifada por causa do nome do Evangelho de Jesus. Então, irmãos, sim, Jesus, Ele pode nos dar o livramento, amém?
mas também Ele pode permitir que passemos pela prova. Ele pode permitir que você passe pelas lutas. O diabo interpretou este salmo literalmente, conduziu Jesus ao pináculo do templo e disse: olha, Jesus, se você é realmente o Filho de Deus, lança-te daqui, porque na Escritura está escrito que darás ordem aos teus anjos, para que te sustentem, para que te guardem e te sustentarão. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é assim que funciona. Vejam que Jesus precisou passar pelo deserto. Jesus precisou passar pelo deserto, pela tribulação, pela prova, por ter o inimigo no seu encalço, porque do outro lado do deserto havia o ministério que Deus havia preparado para ele. Jesus nunca chegaria ao ministério se não passasse pelo deserto. Irmão, assim também nós, eu creio que Deus está separando para nós algo glorioso do outro lado desse deserto. E nós só vamos chegar a esse ministério, a esse propósito, se nós humildemente passarmos pelo deserto da prova, pelo deserto da tribulação, glorificando a Deus e não negociando a nossa fé. Jesus mostra, por outro lado, que a razão do nosso contentamento não deve ser porque Deus nos livra dos problemas. Ele mostra uma outra razão, que deve ser a fonte do nosso contentamento. Lucas capítulo 10. Então regressaram aos 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus fala: olhem, meus filhos, não se alegrem, não se exultem, porque eu lhes dei livramento nas perseguições, nas provações, nas tentações. Se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmão? Gente, posso falar uma coisa para você? Eu sei que todos nós tememos esse mal que está sobre a humanidade. Tememos por quê? Porque tememos a morte. Porque tememos a morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas posso contar um segredo para você, que talvez você não tenha pensado ainda? Olha, daqui a 10, 20, 30 anos, 40 anos, 50, ou daqui a 100 anos, você vai morrer. E eu também. Não tem para onde correr. Seja do coronavírus ou de qualquer outra coisa. A vida é passageira. Alegrai-vos, não porque vocês irão superar o Covid-19, alegrai-vos porque o seu nome está no livro da vida, e nada pode mudar essa realidade. Que seja o Covid, que seja o tempo, que seja a nossa velhice lá no futuro, nada poderá tirar do nosso coração essa convicção: o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando chegar a hora, que demora, irmão, para você, amém? Que demora bastante. Quando chegar a hora, tem uma canção, um hino nosso antigo que dizia isso: quando se fizer chamada, lá estarei. Quando chegar a minha hora, eu estarei pronto. Senhor, estou aqui, meu nome está no livro, vamos lá, estou preparado para isso. Essa deve ser, irmãos, a razão da nossa alegria. Esta deve ser o nosso contentamento. João capítulo 16, versículo 3, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus alerta a sua igreja: olha, queridos, se preparem, porque no mundo vai ter provação, sim, vai ter dificuldade, e certamente essa palavra é muito própria para nós também. Segundo argumento que eu percebo neste salmo, versículo 9 e 10, o Senhor é proteção para aqueles que assim o decidem. O Senhor é proteção para aqueles que assim o decidem. Versículo 9, mais uma vez a conjunção: pois disseste,
o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua morada. Outra coisa interessante que eu percebi fazendo uma análise mais profunda desse salmo, uma leitura mais aprofundada, é que esta palavrinha que está na versão Revista Atualizada, que está na NVI, não está na Bíblia Stuttgartense, não está na Bíblia hebraica. Essa palavra disseste, essa palavra disseste não está lá. A palavra que está lá é outra. Eu não sei porque o tradutor colocou a palavra disseste, talvez para que pudesse ser mais inteligível, para que nós pudéssemos entender melhor, mas a tradução literal do texto não tem a palavra disseste, que diz lá, pois disseste, está escrito lá, pois tu a Yahvé fizeste. Eu fiquei pensando, por que na língua original está a palavra fizeste, na tradução do português colocaram disseste, será que perde o sentido? E na meu ver, irmãos, a gente perde uma coisa importante, quando a gente suprime o fizeste no início. Você vai encontrar o fizeste depois, mas no início, porque, pensa comigo, tenta raciocinar com a minha mente, não sei se você vai conseguir entender o meu ponto de vista. Você vê um perigo se aproximando, você vê uma ameaça chegando, mas você sabe que você tem um lugar protegido, que você pode se refugiar. Adianta alguma coisa, o perigo está chegando, aqui está o seu refúgio, o seu abrigo, a sua proteção está aqui, ó. Adianta alguma coisa você falar para o perigo assim, ei perigo, eu tenho um refúgio. Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa você falar com a ameaça? O que você tem que fazer? Você tem que fazer. Não adianta falar, eu tenho que fazer. Vem o perigo, vem a ameaça, o que eu faço? Eu não falo com o problema, eu vou me refugiar no meu abrigo, eu entro no meu bunker, eu fecho aquela porta de ferro. Não adianta, querido, você ficar dialogando com o seu problema, não adianta você ficar questionando, pastor, por que isso? Eu vejo o jornal, eu fico pensando, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha geração? Você não vai resolver nada se ficar dialogando com o problema. O que você precisa é fazer alguma coisa, você precisa entrar no refúgio, você precisa tomar uma atitude. Essa deve ser a nossa postura, irmão. Você precisa superar o relacionamento de discurso que muitos têm com Deus. Queridos, vejam o tempo que nós vivemos, tempo que nos desafia a fé, tempo que nos desafia a um evangelho prático. Durante muito tempo nos acostumamos com um relacionamento apático com Deus. Vem à igreja, eu canto, levanto a minha mãozinha, tá bom, fiz a minha parte litúrgica religiosa. E agora, irmãos, nós enfrentamos uma dificuldade que está testando a fé de todo mundo. Não adianta você falar que é crente, não adianta você falar que crê em Deus. Agora é o tempo de você colocar em prática essa fé. Chegou o tempo de você superar o relacionamento de discurso e mergulhar na intimidade com o Pai. João capítulo 15, versículo 4 e 5 declara: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, declara o Senhor Jesus. Querido, é tempo de você permanecer, é tempo de você entrar, é tempo de você se refugiar, é tempo de você superar o relacionamento com Deus, de palavras ao vento, e realmente partir para a intimidade, assim como o ramo está conectado à videira, e só recebe da videira a seiva de vida, assim também, irmãos, não podemos estar aparentemente conectados em Deus.
precisamos estar mergulhados na presença. Você está me acompanhando até aqui, irmão? É tempo de você se aprofundar. Não é sobre discurso, é sobre atitudes. Atitudes, e o mais importante de todas é aquela que nos leva a realmente entrar de cabeça, irmão, em um relacionamento de amor com Deus. Deus está muito mais interessado em um relacionamento profundo do que simples palavras ao vento e liturgias dominicais. Irmão, se acabar isso aqui, se essa nossa liberdade acabar, vai acabar a adoração na sua vida. Se esse encontro que nós temos aqui, que é uma bênção, que é maravilhoso, se isso aqui, irmãos, não tiver mais, todo encontro da presença de Deus vai acabar na sua vida. Você precisa mergulhar na intimidade. Você precisa decidir fazer de Deus o seu refúgio e não apenas falar, pois disseste que você possa declarar, porque eu fiz do Senhor, do Altíssimo, o meu abrigo, porque eu decidi isso, eu tive essa oportunidade e decidi me refugiar no Senhor. Eu não decidi conversar com o meu problema, eu não decidi dialogar com a crise, mas eu decidi me refugiar no Senhor. Terceiro argumento, versículo 11 a 13, versículo 11 começa, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Aqui, tá? Nós vamos encontrar o terceiro argumento: o Senhor é proteção sempre presente, sempre presente. Aqui o texto apresenta uma nova razão, porque aquele que se abriga no esconderijo de Deus, pode sim declarar sua confiança, sua fé irrestrita nele. A razão é porque Deus usa seus anjos para cuidar daqueles que lhe pertencem. Irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Nós cremos em um Deus que manda o seu livramento, nós cremos em um Deus que está sempre presente, cremos em uma proteção sempre ao nosso lado. Salmo 34, versículo 7, salmo lindo também, você poderia muito bem marcar na sua Bíblia, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos repetir juntos esse salmo, vamos lá? O anjo do Senhor, amém? Mas quero ler o outro texto com você. Olha esse outro texto, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Veja a grandeza da proteção que o Senhor tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Atente para o detalhe nesses dois textos. Primeiro, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Você está aqui, ao seu redor acampa-se o anjo do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, é uma referência à pessoa de Jesus. No Antigo Testamento, esta é chamada de uma teofania, é a manifestação do próprio Deus. O anjo do Senhor é o próprio Jesus, ou seja, ao seu redor está a proteção que Jesus tem para você, amém? Quantos acreditam nessa proteção aí, amém? Amém. Mas o texto de 1 Pedro 5,8 fala assim: olha, mas fiquem atentos, vigiem, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Você sabe o que é derredor? É o redor do redor. Você está entendendo? Ele, o diabo, vosso adversário, ele gostaria muito de estar ao seu redor, mas ele não pode, porque ao seu redor está a presença de Jesus. Ele vem, e vem como? O texto diz, como é que ele vem? Como é que ele vem, gente? O texto está dizendo, como um leão, como um leão. Ele vem como um leão. Não se brinca com leão não, gente. Com leão não é gatinho para você brincar. Leão não é gatinho.
Leão é uma ameaça real, você não pode brincar. Então, se você deixar, ele vem com ferocidade sobre a sua vida, mas ele não consegue chegar, porque ao redor da sua vida tem uma proteção que Jesus tem, ele está guardando você, ao redor e ao derredor. Quem entendeu essa parte aqui, entendeu, amém? Mas tem uma outra coisa importante nesse texto, nesses dois textos que eu prestei atenção aqui. Diz o texto que ele anda ao derredor, ele anda ao derredor. Quem anda ao derredor está passando por ali. Mas o texto, quando fala sobre o anjo do Senhor, o que ele fala? Acampa-se. Você está entendendo? É muito diferente. Você pergunta assim, pastor, você andando por aí, você andou pelo Parque Mataruna? Andei pelo Parque Mataruna, eu passei por ali. Agora se eu falar assim, eu acampei no Parque Mataruna, lá perto da loja da Lilica, hein? É diferente, né? Eu acampei, montei acampamento lá, estou presente o tempo todo lá. Essa diferença sobre um ataque, sobre a presença de Deus. A presença de Deus, a proteção sobre a sua vida, ela é sempre presente. O Senhor chegou na sua casa, Ele acampou lá, Ele montou acampamento. O inimigo passa, ele anda por lá, anda, mas ele não pode permanecer, porque o anjo do Senhor acampa ao redor da sua vida. Querido, por que você pode e por que você deve se refugiar nesse abrigo, nessa proteção? Porque é uma proteção sempre presente. O Salmo 46 vai nos declarar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, e ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumem, e a sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele tem feito sobre a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o seu Deus. Ele diz, querido, se aquiete e saiba que eu sou Deus. Para de tentar resolver, para de tentar administrar, para de dialogar com a crise. Entrega na mão de Deus e vamos confiar. Eu tenho orado por isso, irmãos, para que essa crise que o Brasil está vivendo manifeste a glória de Deus, para que essa nação saiba que há um Deus no céu, há um Deus nessa nação. Eu creio que a mão do Senhor há de se revelar sobre essa nação. E para terminar, gente, o quarto e último argumento, versículo 14 a 16: o Senhor é proteção para aqueles que o ouvem. O Senhor é proteção para aqueles que o ouvem. Versículo 14, mais uma conjunção. Por quê? Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, e faz inúmeras promessas para nós, promessas de salvação, promessas de livramento, promessas de longevidade e promessas de salvação. A última razão desse salmo, que nos apresenta o porquê que nós devemos nos refugiar, e como devemos nos refugiar nesse abrigo, ele apresenta o próprio Deus falando. É uma mudança. Se você vai lendo o Salmo, você percebe que toda a construção gramatical do Salmo muda para deixar Deus falar. Deus fala agora, olha, muda o tempo, muda a pessoa, porque a mim se apegou. Agora Deus está falando agora, você se apegou a mim, então eu vou te livrar, eu vou te abençoar, porque você conhece meu nome. E é interessante você perceber esse detalhe. Aqui eu aprendo o seguinte: para entrarmos nesse refúgio, irmãos, nesse abrigo seguro para momentos de crise,
Eu preciso pausar para ouvir a voz de Deus. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor, assim como o salmo muda e Deus começa a falar, eu preciso parar de falar e começar a ouvir. Nós erramos muito porque não ouvimos, nós pecamos muito por não saber ouvir. Quem sabe na sua vida alguém te deu um conselho, te deu uma orientação, uma palavra amiga que você fez diferente, não deu crédito, e isso acarretou consequências sérias para a sua vida. Irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Há proteção para aqueles que ouvem. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se eu não ouço, eu não creio. Se eu não ouço, eu não me aproprio da promessa. Se eu não ouço, eu fico refém de toda notícia terrível que chega até mim. A quem você tem ouvido nesses dias, irmão? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Porque eu tenho certeza que se você ligar o telejornal, você vai ouvir muita coisa ruim, notícias que geram ansiedade, notícias que levam você ao desespero. A minha pergunta é: você parou para ouvir o que Deus pensa a esse respeito? Você parou para, antes de tudo, ouvir o que Deus pensa sobre isso? Ou Deus parou de se revelar? A Bíblia parou de ser palavra rema para nós hoje? Precisamos ouvir mais, irmãos. Não é em vão que a própria Shema judaica é a principal confissão de fé do judaísmo. Shema significa ouça. Você vai encontrar lá em Deuteronômio capítulo 6. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E o texto vai embora, o texto é longo, não vou ler todo não. Nós precisamos ouvir mais, irmãos. Ouvir mais a voz de Deus. O apelo final da Bíblia, o apelo no final da Bíblia, para aqueles que estiverem enfrentando o tempo do fim é esse. Apocalipse 3:13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando, irmão. O Espírito está falando às igrejas. O problema é que nós não temos ouvidos. Você quer entrar nesse refúgio? Você quer entrar nessa proteção? É tempo de descermos a este abrigo seguro e ouvirmos a direção do nosso general. A vitória é certa, irmão. Nada pode nos mover dessa convicção. E quero finalizar para você hoje essa palavra, relembrando para você os planos estratégicos do nosso general, para que a todo dia, a toda hora, a partir de hoje, que a gente se reuniu aqui, e acredito que hoje, quando der umas 20 horas, assim como eu, que sou criado na igreja, quando der umas 20 horas, eu vou ficar assim com, que vontade de estar no culto, e todo mundo juntos. Mas eu queria que você relembrasse isso hoje, à noite, que relembrasse durante a semana, dessa palavra, do plano estratégico do nosso general. Você quer ouvir o que o general tem para a sua vida, sim ou não? Olha que diz a palavra, lá em Romanos capítulo 8, que diremos, pois, diante dessas coisas? Vamos juntos? Se Deus, quem será contra nós? Amém? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as outras coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa convicção. Este é o plano estratégico do nosso general para a sua vida. Nós estamos caminhando, irmãos, para o desfecho dessa celebração, e quero convidar você nessa hora a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos juntos louvar ao Senhor,
E eu não gostaria que você apenas cantasse essa canção. Eu gostaria que você orasse essa canção. É diferente. Cantar qualquer um canta. Cantar qualquer um vai cantar. Mas eu queria que você orasse essa canção. Que fosse a sua oração nessa manhã. Que fosse a sua resposta diante das lutas que tem vindo sobre a sua vida. Diante das bombas que tem caído sobre você. Que você se lembre dessa palavra que o Senhor colocou para você hoje.